povo, a voz da cidadania. Quem nunca quis abrir um processo contra aquela empresa? Aquela mesma que você lembrou agora, que te fez ferver, te proporcionando minutos, horas, dias de aborrecimentos e lamentos, sem resolver, claro, o seu problema, atirando para longe os seus direitos de consumidor, junto com o Código de Defesa, com as notas fiscais, com a educação, etc. Brasileiro sofre quando o assunto é direito do consumidor. E é para compartilhar as ideias sobre esta nada tranquila relação consumidor-fornecedor que recebemos um advogado, mestre em direito, especialista em direito tributário e direito empresarial e ex-presidente da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor da OAB, Hércules Amaral. Obrigado, Hércules, pela presença aqui no Compartilhando Ideias. Só faltou dizer que você é um aurorense de carteirinha. Eu que agradeço, de fato. Cidadão cearense por força de lei e aurorense de coração. Maravilha. Hércules, eu falei na abertura sobre essa relação nada tranquila entre fornecedor e consumidor. Por que é que tem que ser assim? Veja, num primeiro momento, nós temos um consumidor muito interessado em ganhos de qualidade e redução de preço. E, de um outro lado, nós temos alguém que está muito interessado na redução de custos e no aumento dos lucros. É claro que o fornecedor também detém muito mais informação do que o consumidor. É alguém que, portanto, é considerado pela lei como alguém supersuficiente, hipersuficiente. E o consumidor, que pouco ou nada sabe sobre o serviço e o produto, é considerado alguém hipossuficiente, portanto, alguém que precisa da proteção do Estado. E aí está lançado os elementos de uma relação que eventualmente é conflituosa. Muito conflituosa. Hércules, o código ele já tem 23 anos, completou ano passado, 23 anos, e a internet, por exemplo, é um dos casos que demonstra que o consumidor vem mudando seus hábitos de compra, de consumo, né? E a gente sabe que isso é muito veloz. A internet, a mudança no dia a dia de consumidor é muito rápido. O Código de Defesa, as leis acompanham na mesma velocidade? As empresas acompanham na mesma velocidade dessa mudança? É claro que há um esforço por parte do legislador e da sociedade em acompanhar as inovações. Mas a dinâmica do mercado, a dinâmica da publicidade e do marketing realmente está muito além da nossa cadência do processo legislativo, da discussão democrática. Então, é correto dizer que o direito está sempre um ou dois passos atrás da evolução do mercado. E o esforço grande, então, do Poder Judiciário e das entidades de defesa do consumidor é de, com o sistema que nós dispomos, sistema normativo que dispomos, exercer algum controle sobre o mercado. Mas não é fácil, é difícil. Nesse momento, há alguma movimentação de modernidade a respeito do Código? Sem dúvida. O Código, no ano de 1990, não poderia imaginar a evolução, né? As interações virtuais, o comércio pela internet, o e-commerce e as relações como elas foram se aperfeiçoando ao longo dessas 2 décadas. E há um esforço, então, do Senado e da Câmara de Deputados em aperfeiçoar o que, por muito tempo, foi considerado, então, uma legislação moderna, sofisticada, como é o nosso Código. Mas é chegado o momento, então, de cuidar especificamente do comércio pela internet e também de questões ligadas ao superendividamento das famílias, que é um fenômeno, né? Se num primeiro momento nós fomos convidados a consumir para emergir, consumir para sermos mais cidadãos, o que aconteceu nos últimos 10, 12 anos. Sem dúvida. Né? Então, a relação mudou. Eu preciso assegurar os ganhos dessas pessoas e protegê-las em face de um mercado, que é um mercado voraz, que é um mercado de fato, que nem sempre está atento, não digo só aos direitos do consumidor, mas também aos seus interesses enquanto consumidor, interesses econômicos, por exemplo. Então, o consumidor, ele que num primeiro momento lutou para garantir, digamos assim, o respeito aos seus direitos enquanto consumidor, ele tem que evoluir para um ambiente em que, além dos direitos, sejam garantidos os seus interesses. E aí, de fato, é que, do ponto de vista legislativo, nós estamos aguardando com ansiedade a aprovação pela Câmara dos Deputados, tendo em vista que já for aprovada
né, essa modernização pelo Senado Federal, para que possamos, de fato, ter um novo ambiente, um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais transparente no comércio virtual e também medidas de proteção contra o superendividamento. Pegando essa tua fala do superendividamento, eu tenho aqui um dado interessante. 63% das famílias brasileiras, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estão enforcadas. A palavra é essa, enforcadas, e principalmente por conta do cartão de crédito, que aliás é quase que distribuído nas esquinas das grandes cidades. Você hoje pode, mesmo com o nome no SPC Serasa, ter cartão de crédito com limite, às vezes ilimitado, para você comprar. É essa sedução que acaba atrapalhando mesmo a vida das pessoas, não é, Hércules? Veja, num primeiro momento, né, voltando à história, a produção não era suficiente para atender a demanda. Depois, houve um equilíbrio entre produção e demanda e, rapidamente, com a Revolução Industrial, houve a superação. Há muita oferta superando a demanda. E as pessoas têm um limite, né? A sua capacidade econômica é limitada. O que não é limitada são as necessidades. As necessidades são ilimitadas e são sempre criadas pelo mercado de maneira sedutora. Sim. E aí o mercado resolveu esse problema, criando o crédito. E é bom o crédito, é bom para a economia, é bom para o país. Agora, o abuso no uso do crédito é que realmente tem deixado um efeito colateral, que é o superendividamento. Que acontece quando as obrigações da família superam e muito a renda. De modo que essa família fica condenada a um círculo vicioso, que é a da tomada de empréstimos para a quitação de outros compromissos decorrentes também de empréstimos, Sim. de crédito, né, de compras no cartão. E é claro que esse é um quadro preocupante, porque se nós, quando eu digo nós, falo das políticas públicas e da sociedade de um modo geral, consideramos alguém mais ou menos cidadão em função da sua capacidade de consumir serviços de saúde, né, serviços de lazer, serviços de educação, serviços culturais e até de segurança. Então, eu, obviamente, quando condeno essa pessoa ao banimento do sistema através da inscrição no SPC, no Serasa e nos serviços de proteção ao crédito, eu estou retirando algo dela que é garantido, inclusive, constitucionalmente. Isso é muito cruel, né? De fato, é. Muito cruel. Então, o sistema ele tem que evoluir para uma discussão em torno da recuperação dessas pessoas, né? Como elas podem voltar a consumir usando de maneira equilibrada e racional o crédito. Um grande problema também, Dan, é que não é da nossa tradição familiar discutir com as crianças assuntos relacionados à educação para o consumo. Nós brasileiros não temos essa educação. E propriamente questões financeiras. As crianças normalmente vivem aquela fantasia de que o pai ou a mãe são o super-homem, né? A super-mulher, e de fato, eu tinha essa perspectiva, de fato, de que é uma segurança, né, que as crianças têm, e talvez os pais, para não frustrarem essa segurança, não falam sobre esse tema que é tabu. E aí a criança, que vai, obviamente, hoje tem uma decisão pelo consumo muito, digamos assim, representativa, na sua adolescência, juventude e idade adulta, é um consumidor refém do sistema, porque menos criterioso, porque menos controlado, né? E aí, obviamente, essa é uma das explicações também. Por isso que em alguns países chamados de primeiro mundo, não há publicidade para criança. Essa é uma medida, de fato, radical, mas que atende uma necessidade, que é a de controle sobre o que é veiculado e oferecido e a forma como isso acontece. Até porque existem também pesquisas, aqui mesmo no Brasil, mostrando crianças que se desapegaram da infância rapidamente, Sim. por conta do consumismo da beleza, por exemplo, né, dos meninos de querer ter aquele tênis que custa 200, 300, 500 reais, e as meninas estão indo cada vez mais cedo para o salão de beleza, umas coisas... É curioso, né, como a economia, né, nos oferece alguns dados interessantes, né? É claro que as pessoas têm uma dificuldade em se reconhecerem inseridas em determinados grupos, né? Até por conta da queda das ideologias, né? Hoje, as ideologias prometeram uma vida melhor, mas nunca entregaram. Sim. E parece, ou quer parecer, que a economia está prometendo e está entregando. É claro que será em 10 vezes sem juros, será em tantas parcelas quantas você suportar, mas o fato é que a economia tem sido um veículo de ascensão, né? E as pessoas têm se encontrado e se reconhecido
como consumidoras, né, de determinadas marcas, de determinados produtos. Então, é um fato curioso, é um fenômeno sociológico que indica que as pessoas se organizam, ainda que não conscientemente, ainda que não haja uma declaração expressa nesse sentido, mas elas se vinculam em função daquilo que consomem ou do que podem comprar. Isso se torna realmente uma necessidade. O Brasil é o país do crédito fácil. Né? As pessoas elas obtêm crédito, como eu já me referi, o cartão de crédito é dado por aí, é entregue, você tem chips de telefonia sendo entregues, ou seja, é um apelo 24 horas, você é bombardeado 24 horas para consumir, mesmo sabendo que talvez no final do mês você não vá conseguir arcar. É verdade. Né? Na verdade, é um convite, é mais do que isso hoje, é uma convocação. É uma convocação para o consumo. E as questões fundamentais, questões do tipo, eu preciso, eu quero, eu posso, e hoje com a questão ambiental, eu devo, essas questões são deixadas de lado. Né? O que prepondera de fato, e o mercado patrocina muito isso, é um o governo também, né, e o governo Hércules? também. O governo desonerou durante vários meses os carros, as geladeiras. Vamos consumir. Foi um pedido do presidente Lula. Consumam. Até para girar a economia, né? Eu compreendo as intenções. Agora, nós temos que analisar os efeitos dessa ciranda, né? Por quê? Porque, claro, o consumidor sempre foi a parte mais fraca da relação. Agora, quando a gente vê a classe C emergindo, não é isso, para um ambiente de consumo, eu compreendo, não é, que esta classe é ainda mais vulnerável do ponto de vista da informação e, portanto, do controle dos efeitos colaterais dessa relação, que é uma relação que deve ser saudável, deve ser induzida, deve ser fomentada, mas de uma maneira equilibrada, né? Sem excessos, porque senão os excessos vão cobrar um preço alto. Né? Com juros e correção, né? A boa notícia é que de fato, a lei, né, se eventualmente for aprovado, né, vai criar um ambiente de renegociação, né, para que essas pessoas superendividadas possam honrar seus compromissos, não da forma como o mercado impõe, mas da forma que a sua capacidade econômica permita. Volta a explicar, que eu achei fantástico a explicação nos bastidores enquanto a gente conversava, sobre as empresas, o pensamento das empresas, a relação das empresas com as doenças psicológicas. Não tenha dúvida. Se você identificar uma pessoa, né, uma pessoa altamente inteligente, versátil, envolvente, uma pessoa que de fato tem objetivos claros e definidos, e somando a todas essas características, tem uma grande dificuldade de respeitar direitos e sentimentos alheios. Poderá ser diagnosticada com um quadro de psicopatia, será considerada então um psicopata. Então, se eu pegar uma empresa que investe pesado em marketing, buscando assegurar ao consumidor um ambiente tranquilo de consumo, com os seus desejos plenamente realizados, e que no momento do pós-venda frustra essa mensagem inicial, de fato você tem um quadro, né, também, né, de psicopatia grave. Agora, como é uma empresa, como é uma pessoa jurídica e não uma pessoa natural, o sistema tem dificuldade de compreender essa psicopatia. Agora, a compreensão desse quadro, não é importante para identificar que a empresa tem um jeito de agir. A empresa é um ser lançado no mercado, tá certo? Que tem um objetivo claro e definido e perspectivas. Ainda que os sites da internet veiculem nossa missão, nossos valores, nosso princípio. Aquela coisa bonita. Exato. Os valores da empresa são o quê? O lucro. De fato, e ela fará tudo por esse lucro. E aí que entra o papel do Estado e o papel de um mercado mais maduro que compreende essa lógica e busca regular, controlar, né, limitar. O fato, para ter uma ideia dessa psicopatia da empresa, ela faz um cálculo simples. Quanto custa esse volume de indenizações e multas que nós recebemos diariamente por conta do descumprimento do direito do consumidor? Já se antecipam. Custa X. Quanto custaria cumprir o direito do consumidor? 2x. Logo, né, para garantir o meu lucro, descumprir o código e sofrer as penalidades custará menos do que cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Com um detalhe, o custo que eu estou tendo com as indenizações e multas será, obviamente, reincorporado ao meu custo e transferido ao consumidor no momento em que ele adquiriu o produto ou serviço. Então, o consumidor paga pelo seu direito,
não é? E, de fato, acaba, nessa medida, auxiliando um sistema que é um sistema contraditório, um sistema de controle, de contenção individual dos problemas, dos casos, das reclamações que são individualmente consideradas e o mercado tratando a questão na larga escala, na massa, fazendo uma conta simples. Quer dizer, se você ganhou uma indenização nos últimos dias, não fique tão feliz assim, porque você já pagou por ela. E continuará pagando e vai as continuar próximas. pagando pelos próximos indenizados. Porque o efeito didático da decisão judicial, da fiscalização, né, ele acaba não sendo atingido por conta desse cálculo que é feito pela empresa, que absorve esse passivo, essa obrigação. Mas absorve não mudando o seu comportamento, mantém o mesmo comportamento. Porque o comportamento que contrasta com a lei, nessa situação específica, é mais lucrativo. Isso não é teoria da conspiração, De jeito coisa nenhum. nenhuma. É a realidade, a prática do mercado. Não né? fosse assim, nós teríamos um ranking, pelo menos mudando, entre as empresas mais demandadas, mais reclamadas. Né? E o ranking ele se mantém, né, das reclamações, ele se mantém inalterado já há muito tempo. É verdade. Pegando isso como gancho, também a portaria 02/2014 do Ministério Público ranqueia. Ano passado foram 30 empresas. Né? O top 10, as 10 mais que infernizaram a vida do cliente, né, em 2013, estão sempre bancos, cartões de crédito, né, e as telefonias. Sempre as mesmas. E são empresas que são rodeadas de tecnologia da comunicação, da informação, mas quando chega ali no tete-a-tete, olho no olho com o cliente, podemos falar que é um atendimento da idade da pedra. Infelizmente. As empresas que, pelo menos no setor de telefonia, deveriam competir pela excelência, pela qualidade, pela redução de custos, parece que estão competindo justamente no sentido contrário. Não é? De modo que hoje o consumidor que se vê frustrado diante de uma operadora teria o direito à portabilidade e tem o direito à portabilidade para migrar para outra, mas ele começa a avaliar se o quadro de fato mudaria, se o quadro seria outro, né, em função dos problemas de regulação e fiscalização que nós enfrentamos. A única explicação lógica para que bancos, administradoras de cartão de crédito, planos de saúde, né, e operadoras de telefonia continuem mantendo as suas posições no ranking, digamos assim, dos piores em atendimento, em reclamações, é que as nossas medidas, né, de repressão, né, as nossas medidas de controle, elas não estão funcionando. Sim. Então nós precisamos investir todas as fichas nas medidas de prevenção, de análise, de estudo constante das modificações do mercado. Enquanto as entidades não entrarem na cabeça das empresas para entender a sua lógica, a sua racionalidade, o seu modo de funcionamento, nós vamos permanecer enxugando gelo, fiscalizando, multando, impondo indenizações, que infelizmente nem arranham o faturamento das empresas, de fato são muito tímidas diante do faturamento das empresas, e nós vamos ter esse quadro. Então, é um quadro preocupante, realmente é um quadro preocupante, porque nós estamos tratando a questão do direito do consumidor de maneira judicializada e individual. E as empresas estão tratando de maneira, digamos assim, coletiva em larga escala. Né? E aqui, outro dado interessante. Não é fácil reclamar também. Não é fácil reclamar. Então, é correto dizer que o consumidor, hoje, ele tem grande dificuldade em exercer até o seu direito de reclamação, porque não são todas as pessoas que podem ficar numa fila pela manhã para buscar uma senha, para buscar um atendimento que vai ser redesignado para uma outra audiência. É difícil, então, exercer o direito do consumidor. Convencer, inclusive, com as campanhas que a gente vê na mídia, de que ele tem que reclamar, tem que buscar os direitos, e você está descrevendo um quadro que é a realidade das cidades. É a realidade. E digo mais, o volume de reclamações, ele é ínfimo diante do número de contratos, de relações. Então, são milhões e milhões de pessoas tendo acesso a esses produtos e a esses serviços, mas digamos assim que o índice de reclamações diante desse quadro gigantesco é mínimo. Eu não sei nem se ele pode ser utilizado para representar o que de fato acontece. Na minha avaliação, há um quadro muito mais grave de pessoas insatisfeitas que acabam se resignando, que acabam, digamos assim, perdendo a crença, não é isso, num sistema de defesa do consumidor. As alternativas me parecem um pouco óbvias, né? A mesma interação virtual
que hoje favorece a minha compra, a aquisição do serviço ou do produto, é o mesmo canal que vai cada vez mais sendo utilizado para reclamação. Eu arrisco dizer que algumas empresas têm muito mais medo da internet e das redes sociais do que propriamente de uma entidade de defesa do consumidor hoje. Você lembrou uma coisa bem curiosa e bem interessante para a gente debater a respeito desse medo. Hoje o consumidor tem esse poder chamado rede social. Twitter, Facebook, e nenhuma empresa que gasta milhões e milhões com seu marketing quer ver a sua marca na boca dos twitteiros, das pessoas que ficam no Facebook. É realmente uma arma? Não tenha dúvida. Eu diria que se o consumidor tem um poder, é o poder justamente de manifestação, né, acerca da sua insatisfação. Né? O consumidor hoje, de fato, que lança uma reclamação fundamentada, uma reclamação procedente, né? Num site de reclamação, ele presta um serviço que é um serviço público da maior importância. E ele se credencia como o maior fiscal dos seus direitos. É verdade, inclusive com vídeos, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Há uma experiência interessante também na Espanha, em relação ao direito de reclamação. Como é que funciona? Se eu estou insatisfeito com o produto ou serviço, eu não vou precisar, no momento seguinte, formalizar uma reclamação no órgão de reclamação ou de defesa do consumidor. Eu peço simplesmente no próprio estabelecimento um livro de registro. Como existe um livro de registro de empregados, de SMS, lá há um livro de registro de reclamações. E eu faço a reclamação no livro, fundamentada ou não, mas eu manifesto a minha indignação. Não é? É claro que aquele livro ficará à disposição das autoridades para consulta. Sim. E, mais do que tudo, dos outros clientes. Então, um jovem casal que vai a uma construtora para adquirir um apartamento, lá vai pedir o livro de registro de reclamações e vai falar, nossa, o encarte é maravilhoso, o projeto arquitetônico é belíssimo, o memorial descritivo me atende, só que eu estou vendo aqui no seu livro de reclamações, por que você não entregou esse apartamento? Isso aqui procede? Isso aqui não? Então, o consumidor teria no local um nível de segurança e informações. Perfeito. Sem falar que é crime não fornecer o livro, é um caso de polícia, né, não entregar o livro. Então, os sistemas, nós temos que nos inspirar nessas ideias, né? E a rede social, obviamente, simples e barata. Também, não tenha dúvida. Um livro. Né? Claro. E aí o consumidor ele tem cada vez mais ser, eu costumo dizer, o mercado é muito esperto. O consumidor ele tem que ser tão esperto quanto o mercado. E a rede social, né, a interação virtual, favorece, então, um passo nesse sentido. Perfeito. Eu tenho alguns contatos fora do Brasil, né, ou seja, brasileiros que já estão morando, né, em outros países, e eles me relatam coisas interessantíssimas nesse quesito do consumidor. Comprou algo, esse algo por algum motivo deu problema, ou simplesmente ele não gostou de um presente que ele recebeu, bom, eu vou lá tentar trocar. Né? E aí, quando ele é um brasileiro, ele já sabe todos os problemas, toda a ladainha que ele vai ter que colocar para fora, para o vendedor, para o gerente, para o supervisor, para o diretor, enfim, ele vai ter que convencer várias pessoas que ele precisa e que ele pode trocar aquele produto. Lá fora, parece que não é assim, segundo esses relatos. Né? Em alguns lugares, essas pessoas me dizem que nem nota fiscal eles pedem. Ou seja, resumo da ópera, eles acreditam no consumidor. A empresa, a loja acredita. E aqui no Brasil parece que é exatamente o contrário. E lá há um medo, há um temor do risco moral. O risco moral é o quê? É o efeito negativo. A experiência de consumo para esses países, né, para esses sistemas que são diferentes do nosso, é a concepção de que isso deve ser algo sem traumas, transparente, porque dessa relação repetida, reiterada, é que depende o sucesso ou insucesso de uma marca. Né? Então, a confiança na marca, no produto, é algo que é muito prezado. E eles chegaram à conclusão de que investir em assistências técnicas, que na verdade são auditorias que vão analisar se houve um mau uso ou não do celular ou do computador, se foi oxidação ou se não foi. Então, veja, que vai tumultuando, vai burocratizando esse canal de acesso. Desestimulando. Então, exato. Né? Elas preferem assumir o risco da troca do produto sem maiores discussões, ou da devolução do dinheiro, inclusive, de modo que o consumidor
que foi, digamos assim, que se decepcionou com aquela experiência, ele fique menos decepcionado com a solução. Sim. Então, e esse ainda não é um esforço nosso. Essa questão do pós-venda no Brasil ainda é um dilema a ser enfrentado. Nós estamos investindo todas as fichas na venda, nas estratégias de marketing, na captação da clientela, não é? Na ampliação dos mercados, mas a questão do pós-venda, do sistema de garantia, não é? Do serviço de atendimento ao cliente, ainda estamos engatinhando. Então, esses sistemas devem servir de inspiração. A boa notícia é que, por exemplo, nesse projeto de lei, há um dispositivo que prevê o direito ao arrependimento, não é? Que é uma ampliação do que já existe. Nós sabemos hoje que nas compras pela internet ou fora do estabelecimento, eu tenho o direito de me arrepender em até 7 dias depois de receber o produto, tá certo? Mas essa inovação vai dizer que eu tenho o direito de me arrepender se, mesmo comprando o produto, adquirindo o serviço no próprio estabelecimento, não me forem dadas condições de assimilar exatamente o que é aquele produto, de compreender todas as limitações, todas as especificidades. Então eu teria, mais do que um direito, um poder de desistir daquela compra que foi feita emocional, né, de maneira emocional ou pouco criteriosa, né? Então isso pode sinalizar um ambiente mais próximo desses sistemas que trocam o produto sem maiores discussões, porque o que vale de fato é a satisfação do consumidor. Sem dúvida. Você falou na internet e no próximo bloco a gente vai conversar sobre o Marco Civil, que está tramitando no Senado neste momento, compartilhando ideias com Hércules Amaral. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos compartilhando ideia com o advogado Hércules Amaral. Hércules, no final do bloco eu comentei sobre o Marco Civil da internet que está tramitando nesse momento no Senado. Vai ser uma boa para nós consumidores? Eu creio que sim. Ele vai estabelecer um ambiente em que a internet deixe de ser conhecida como terra sem lei, né? E o Marco Civil, então, vai atribuir responsabilidades que até então eram diluídas entre o site, né, entre o portal, entre o próprio site de buscas, né, as redes sociais. De fato, isso vai organizar o sistema. Do ponto de vista do consumidor, esse Marco Civil, de fato, ele vai ser uma referência para a alteração que já está em curso, que trata também das compras pela internet. E aí vai ficar clara a obrigação da empresa em veicular a sua sede física, né, o local onde ela possa responder judicial ou administrativamente pelas questões, as questões ligadas à entrega dos produtos, prazo para entrega, não é? Período em que ou horário em que isso vai ser definido, quais são os custos que podem ser repassados pelo consumidor, a questão dos fretes. Então, a nova lei que vai, de fato, fomentar essa evolução do código, vai estar preocupada com todos esses pormenores, todos esses aspectos que muitas vezes separam o consumidor do sonho, né, e ao pesadelo. Sim, né? sim. Então vai ser muito importante esse ambiente regulado, né? Porque até então a internet é um pouco terra, sem lei, terra, né, em que de fato não há uma definição bem clara, né, na relação de consumo. E agora eu acredito que isso possa mudar. Do Senado volta para a Câmara para depois a sanção da presidenta Dilma. Esperamos né? que aconteça. Bom, a gente está terminando o programa, né? O assunto é interessantíssimo, né? Mas eu queria que você deixasse um recado para o consumidor, mas também para o fornecedor. Bom, o recado para o consumidor é que ele se conscientize acerca do fato de que a relação de consumo não é apenas a relação prazerosa, né, da coroação de um desejo, da satisfação de um mérito, né? Então, as pessoas têm que buscar entender a relação de consumo como algo
que é fundamental na sua saúde financeira, no equilíbrio da sua vida, né? As pessoas que hoje, infelizmente, enfrentam o superendividamento, elas não têm, digamos assim, tranquilidade, não têm, a sua capacidade produtiva é reduzida, os problemas familiares são intensificados. Então, a relação de consumo, por mais que espelhe questões de mercado, de questões monetárias, é uma questão da vida. Então, o consumidor ele tem que ser criterioso e tem que assumir responsabilidades no que diz respeito à orientação dos seus filhos, né, a orientação para o consumo. Por parte do fornecedor, ele, claro, ele deve manter a sua perspectiva em torno do lucro, em torno do resultado econômico, do desempenho, mas deve certificar-se de que está relacionando-se com pessoas que existem, pessoas de carne e osso e que merecem respeito. E os fornecedores? E os fornecedores, de fato, eles devem, então, buscar humanizar essa relação com o consumidor. Compreender que do outro lado estão pessoas que têm sonhos, que têm desejos, né? Então, nessa medida, nunca um apartamento será só uma unidade familiar. Um apartamento será sempre um lar. Então, quando uma construtora começar a tratar um apartamento como um lar, nós vamos ter uma evolução muito grande na relação de consumo. Hércules Amaral, muito obrigado por compartilhar suas ideias com a gente. Prazer. Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência, acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado, saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre. Compartilhe boas ideias sempre e até sexta que vem. Obrigado. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Houve uma época